Sem mudanças no G4 após a rodada maluca do meio de semana, o Campeonato Brasileiro caminha para sua 27ª rodada com jogos perigosos para Flamengo e Palmeiras. Pelo andar da carruagem, as únicas equipes que ainda lutam pelo título. Desculpa aí, torcida do Santos. Você não suporta a verdade! Pensando na volta da semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Grêmio, o Flamengo vive o dilema de poupar ou não os titulares no clássico contra o Fluminense. O Grêmio, por sua vez, deverá mandar um time reserva ou misto ao Castelão enfrentar o Fortaleza. Já o Palmeiras, que sofreu demais para vencer a Chapecoense em casa na última quarta-feira, visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e pode voltar para São Paulo com um resultado desfavorável. É uma vergonha. Pressionados, Corinthians e São Paulo fazem jogos perigosos contra Cruzeiro e Avaí, times que lutam contra o rebaixamento. Apesar de tantas pedreiras e armadilhas, a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro tem suas barbadas e nós temos as dicas que podem aumentar suas chances de lucro neste final de semana. A menos, é claro, que a imprevisibilidade do futebol resolva avacalhar com os prognósticos de novo, né? Por que não? Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Líder do Brasileiro com 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, o vice-líder, o Flamengo tem uma rodada complicada pelo Brasileirão neste final de semana. Jura? Sem entender por que o brasileiro dá mais valor à Libertadores do que ao Campeonato Nacional, a vontade de Jorge Jesus é colocar força máxima no clássico contra o Fluminense no Maracanã. Mas, se fizer isso e o time não conseguir a vaga na final da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Grêmio, o clima na Gávea vai azedar para o português. Nada que coloque seu emprego em risco, mas os inevitáveis Brasileirão é obrigação! deverão surgir e é exatamente nesse tipo de pressão inútil que campeonatos são perdidos. Sim, porque ser eliminado pelo Grêmio é um resultado tão provável quanto eliminar o Grêmio. Parabéns, você é muito bom. Dito isso, é difícil acreditar que JJ não invista suas fichas em um time misto para o clássico carioca. E mesmo que entre com uma equipe majoritariamente reserva, o Urubu é favorito contra o Tricolor, que perdeu de virada para o Atlético Paranaense na rodada passada e segue perigosamente perto do Z4. Para o Bulldog, a vitória do Flamengo rende 1,54 por 1, enquanto que o triunfo do Fluminense paga 6,25 com o empate fechando em 4,15. Por tudo que o jogo envolve, apostar na hipótese dupla de empate ou vitória do Flamengo paga 1,13 e um jogo com menos de 2 gols e meio fecha em 2 por 1. Ô louco tio. Vice-líder do Brasileiro, o Palmeiras, que sofreu demais para vencer a Chapecoense na rodada anterior, visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É o mesmo Atlético Paranaense que venceu a Copa do Brasil, é o atual campeão da Sul-Americana, título conquistado em 2018, e está classificado para a Libertadores do ano que vem, e venceu de virada o Fluminense na rodada anterior. Não é mole não. Com o Flamengo pensando na Libertadores, as chances de um tropeço do time de Jorge Jesus nesta rodada são maiores, mas de nada adianta se o Palmeiras não fizer a sua parte. Os odds para este jogo estão muito próximos porque, verdade seja dita, o Verdão de Mano Menezes é parecido demais com o de Filipão, né? Que desgraça. Por conta disso, a vitória palmeirense rende 2,60 contra 2,65 para os donos da casa. Evidentemente, ninguém é favorito quando o retorno está acima do dobro do investimento inicial. Jura? Por isso, acreditar em um jogo com mais de 2 gols a 1,66 parece uma aposta mais segura. Cachim! Cachim! Também focado na Libertadores, o Grêmio deve mandar um time de reservas encarar o Fortaleza no Castelão na abertura da 27ª rodada do Brasileiro no sábado. Por conta disso, o jogo é imprevisível e os donos da casa são ligeiramente favoritos, pagando 2,40 por 1 em caso de vitória contra 3 por 1 para o sucesso da equipe gaúcha. Via de regra, o Fortaleza costuma ir bem quando joga em casa. Vale lembrar que o Flamengo não teve vida fácil contra o time
de Rogério Ceni na rodada passada. Por isso, vale a pena investir na vitória do Fortaleza e em um placar com mais de 2 gols a 1,71. Ele acha que ele é bom ainda, hein? Após reabilitar o Cruzeiro na rodada passada, a primeira vitória da Raposa sob o comando de Abel Braga, olha aí que maravilha, o São Paulo continua sua turnê pelo Z4 recebendo o Avaí. Nos números, o jogo é uma verdadeira barbada. A vitória do tricolor paga 1,40 contra 9-1 para o sucesso do time catarinense. É também uma boa oportunidade para o clube do Morumbi conseguir uma boa vitória sob o comando de Fernando Diniz, que mal chegou ao São Paulo e já é criticado por dirigentes e uma parte ainda pequena da torcida, né? Vai entender. Vai de São Paulo sem sustos e cruze os dedos por garantia. Fernando Diniz no comando, pode acontecer qualquer coisa, né? Que beleza! E já que estamos falando de G4 e Z4, o Corinthians recebe o Cruzeiro no Itaquerão. Sem vencer há 4 rodadas e com Fábio Carille vivendo sua maior crise no comando do timão, com elenco, diretoria e torcida, o Corinthians precisará reencontrar o caminho das vitórias para seguir milagrosamente no G4. Glória a Deus. Para deixar tudo mais emocionante, Cássio e Gil suspensos não jogam. Como Manuel, que pertence ao Cruzeiro, não pode jogar, Fábio Carille não sofrerá a tentação de escalar o zagueiro que mostrou alguma melhora após a chegada de Gil, mas que nas últimas rodadas voltou a ser o back instável de sempre, né? O Paulistão que o diga. Com tudo isso na mesa, a vitória do Timão rende 2-1, enquanto que o sucesso do Cruzeiro paga 4,40, com o empate fechando em 3,20. Tudo muito alto. Acreditar em um jogo com mais de um gol a 2,55 é uma boa escolha. Nunca é demais lembrar que a defesa do Corinthians terá os 2 zagueiros reservas e o goleiro Walter, que é bom, mas não tem o mesmo sucesso ou sorte de Cássio. O Botafogo receberá o CSA, a equipe que abre o Z4, na segunda-feira, no fechamento da rodada, com grandes chances de se recuperar da derrota para o Vasco no meio de semana. Pagando 1,71 contra 5,25 para a possibilidade de vitória do CSA, vale a pena acreditar nesta barbada e investir no fogão sem sustos. Olha aí. Outro jogo com cara de barbada é Internacional e Vasco. O Colorado, ainda à procura de um técnico para o lugar de Odair Hellmann, sob o comando do interino Ricardo Colbatini, colocou um ponto final da série de 5 jogos sem vitória ao bater o Avaí por 2-0 fora de casa. Encara o Vasco neste domingo no Beira-Rio. Embora venha fazendo um Brasileirão digno, o Vasco não é um grande visitante. Por isso, os odds do Bulldog indicam grande favoritismo ao Colorado, que paga 1,66 por 1 em caso de vitória contra 5,75 para o triunfo do Vasco, com o empate fechando em 3,70. Pessoalmente, embora o Inter tenha mais time, a experiência do professor Luxemburgo pode azedar esta barbada, e a aposta no empate não seria uma possibilidade tão absurda para esse jogo. A experiência também entra em campo. Gramado também. No encontro de alvinegros, o Atlético Mineiro recebe o Santos com odds bem próximos, 2,55 para o triunfo mineiro contra 2,75 para o sucesso do Peixe. Melhor apostar em um jogo com menos de 2,5 gols a 1,74 por garantia. Sério? Já no duelo de alviverdes, a Chapecoense recebe o Goiás pagando 2,25 contra 3,25 dos visitantes. Em condições normais, o Goiás seria favorito, mas com Rafael Moura e principalmente Michael suspensos porque levaram o cartão vermelho contra o Corinthians no empate em 2-2 na última quarta-feira, vale a pena arriscar na chance dupla de empate ou vitória da Chape a 1,33. E depois não diz que eu não respeito o seu dinheiro, tá? Fechando nosso programa, o Bahia recebe o Ceará na próxima segunda-feira. Sempre forte jogando em casa, o tricolor é muito favorito, segundo os números do Bulldog, e paga 1,69 por 1 contra 5,25 para a possibilidade de vitória do Ceará. Vá de Bahia sem sustos, meu rei! E com muito axé, vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. É pra glorificar de Pedres! Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para espalhar o link pelo Twitter como se fosse um bot, por que não? Aproveite também para deixar o seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar nosso canal para não perder um lance do seu esporte favorito e nem as nossas Dicas de apostas!
Lembrando que o MMA, o UFC Basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no ganhador.com. Tá esperando o quê? Acesse, confira e lucre. Siga-nos também em nossas redes sensuais. Os links para você encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima terça-feira comentando a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio. Quem será o representante brasileiro na grande final? Até lá! Tchau.